Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história belíssima e inspiradora de Santa Luzia. Ela é uma verdadeira joia do cristianismo antigo, e a memória dela brilha com uma força especial durante o tempo do Advento. E olha que interessante, para começar. O próprio nome dela já diz tudo. Lúcia. Vem do latim lux, que significa, claro, luz. E essa palavra, luz, define perfeitamente a jornada dela, que foi uma busca por uma visão espiritual, uma visão que vai muito além do que os nossos olhos físicos podem enxergar. Então, vamos lá. A nossa história começa em Siracusa, lá na Sicília, bem no coração do Império Romano. Imagina só, Luzia vinha de uma família nobre, com muitas posses. Mas, lá no fundo do coração, ela guardava um segredo. Um voto de virgindade, uma promessa de dedicar a vida dela inteiramente a Deus. Só que tinha um problema, né? A mãe dela, Eutíquia, não sabia de nada e já tinha outros planos para ela. Um casamento arranjado com o jovem rico, que, para piorar, era pagão. Um verdadeiro conflito de destinos estava prestes a acontecer. E é bem aqui que a fé entra em cena de um jeito impressionante. A mãe de Luzia sofria há anos de uma hemorragia que nenhum médico da época conseguia curar. E essa situação, que parecia só desespero, na verdade abriu caminho para um grande milagre. Luzia, então, viu ali uma oportunidade de ouro para fortalecer a fé da mãe. Ela convenceu a fazerem juntas uma peregrinação até a cidade de Catânia. O objetivo? Rezar no túmulo de Santa Águeda, uma mártir que já era super famosa por seus milagres e pela sua intercessão poderosa. E foi ali, naquele lugar sagrado, que a vida das duas mudou para sempre. A fé daquela jovem estava prestes a ser recompensada de uma forma que ninguém poderia imaginar. No meio das orações, com todo o fervor, aconteceu algo incrível. Luzia foi arrebatada, entrou em êxtase e teve uma visão da própria Santa Águeda. Ela apareceu gloriosa, rodeada de anjos e trazendo uma mensagem que mudaria absolutamente tudo. A mensagem de Santa Águeda trazia duas notícias bombásticas. A primeira, um milagre acontecendo ali, na hora. A mãe de Luzia estava curada, simplesmente pela força da fé da filha. E a segunda, uma profecia. A própria Luzia se tornaria um exemplo de fé e a glória da sua cidade, Siracusa. E não era uma promessa para o futuro, não. O milagre foi imediato e total, 100%. Assim que despertou da visão, Luzia encontrou a mãe completamente curada. A fé delas tinha sido mais forte que qualquer doença. Bom, com a mãe curada e o coração explodindo de gratidão, Luzia sentiu que era o momento. Ela abriu seu coração de vez, revelou seu voto de castidade e pediu para usar o dote dela, a fortuna que seria usada no casamento, sabe? Para ajudar os pobres. A mãe, claro, emocionadíssima, concordou na hora. Mas essa escolha de fé e caridade teve um preço, e um preço bem alto. O noivo de Luzia, rejeitado e furioso por perder não só a noiva, mas também a fortuna, decidiu se vingar da forma mais cruel que alguém poderia imaginar. E a gente precisa lembrar o cenário da época. Tudo isso aconteceu durante a terrível perseguição do imperador Diocleciano, um tempo muito perigoso para ser cristão. O ex-noivo, então, denunciou Lúcia ao governador Pascachos, sabendo muito bem que isso poderia e provavelmente iria custar a vida dela. O governador foi direto ao ponto, mandou que Luzia adorasse os deuses romanos para salvar a própria pele. Mas ela se manteve firme. Com uma coragem impressionante, ela disse que o seu verdadeiro sacrifício era ajudar os pobres e que agora, já que tinha doado tudo, o que restava era oferecer a própria vida a Deus. O governador não gostou nada daquela resposta. Ficou irritadíssimo com aquela fé inabalável e decidiu tentar humilhá-la. Mal sabia ele que algo ainda mais extraordinário estava prestes a acontecer. A ordem dele foi terrível, que a levassem à força para um prostíbulo, para profanar sua pureza. Mas o corpo de Luzia ficou tão pesado, mas tão pesado, que ninguém conseguiu movê-la do lugar. Nem a força de vários soldados, nem mesmo juntas de bois conseguiram. Ela estava ali, firme como uma rocha, protegida por uma força divina. Desesperado e já se sentindo derrotado, o governador tentou outra coisa. Mandou acender uma fogueira ao redor de Luzia. As chamas subiram alto, com fúria, mas não a tocaram. O fogo, de alguma forma, não queimou a sua fé. No fim, como não conseguia derrotá-la com as torturas, um soldado a feriu mortalmente com uma espada na garganta.
Foi o fim de sua jornada aqui na Terra, mas, claro, o início de sua glória como mártir no céu. E mesmo nesse momento final, a luz dela brilhou com uma força incrível. Ferida, Luzia ainda teve forças para consolar os outros cristãos e prever o fim da perseguição. E só depois de receber a comunhão, o pão da vida, ela finalmente partiu em paz para o encontro com Deus. Mas a história de Luzia não termina com a sua morte de jeito nenhum. O seu legado de fé e essa sua ligação tão forte com o dom da visão continuam a inspirar milhões e milhões de pessoas até hoje. Existe uma tradição muito forte que conta que seus olhos foram arrancados durante a tortura. Mas Deus lhe deu olhos novos, ainda mais bonitos. É por isso que ela é protetora da visão. E é por isso que em tantas obras de arte sacra, a gente a vê segurando os olhos numa bandeja. É um símbolo poderoso de que a visão da fé, essa sim, vence qualquer sofrimento. Então, o legado de Santa Luzia é imenso. Ela é protetora da visão, um símbolo de pureza e de uma fé inabalável, foi a profetisa da paz para a igreja e a honra de sua cidade, Siracusa, exatamente como tinha sido profetizado. No fim, a história de Santa Luzia é um convite para a gente. Um convite para que a gente peça a ela olhos de luz, para enxergar o mundo com mais fé e com mais amor, reconhecendo a presença de Cristo no nosso meio, especialmente neste tempo do advento. Que a luz dela ilumine sempre o nosso caminho.